Boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo sobre a dupla Costa-Marcelo para manter, partilhar e controlar o poder político em Portugal. O Marcelo apoia o Costa e o Costa apoia o Marcelo. Para quê? Para manterem e deterem, partilharem e controlarem o poder político em Portugal. Porquê? Porque existe esta dupla. Esta dupla existe porque Marcelo precisa de ser presidente, gosta de ser presidente, é muito importante para o seu ego ser presidente, é uma felicidade para ele ser presidente, penso que é mais por isso que ele gosta de ser presidente. E o Costa, que também gosta de ter poder, controlar o poder, e precisa do Marcelo para o ajudar a estar no poder, dado que não tem maioria absoluta, e o Presidente tem poderes de dissolução do Parlamento. Portanto, o Costa apoia o Marcelo para que o Marcelo apoie o Costa e o seu governo e a sua política governativa. O Costa apoia o Marcelo porque o Marcelo quer ser presidente e precisa dos votos dos eleitores socialistas para poder ser presidente. Concluindo, o Marcelo tem o apoio dos bem de vida, dos ricos, dos remediados, dos proprietários, da direita. Mas não chega para ter a maioria absoluta. E então precisa de votos da dita esquerda, dos mal-de-vida, dos pobres, dos trabalhadores, dos miseráveis, que são controlados e orientados pelos partidos da esquerda, PS, PCP, Bloco de Esquerda e outros. Então, Marcelo procura agradar à esquerda, vai às festas do Avante, convive com todos os partidos de esquerda, com o Jerónimo de Sousa, com a Catarina Martins, com o António Costa e com todos. Para ter e vai às festinhas, dá beijinhos nas crianças, vai visitar os sem-abrigo na rua, mas não os tira da rua para fora, vai visitar as fábricas, anda de caminhão com os motoristas, mas não só para fazer marketing, propaganda, promover-se, ficar bem visto, mas depois não faz nada por estas pessoas, como todos sabemos, mas para ter os votos dela. E conseguiu na anterior eleição e provavelmente vai conseguir também na próxima eleição. O Costa já tem o apoio da dita esquerda, dos pobres, dos miseráveis, dos trabalhadores, dos instalados nos cargos do Estado, nos empregos no Estado, da função pública, já tem o apoio desta gente, destes eleitores, e, portanto, é quase como um eleitorado fanático, que vota sempre no seu partido que os protege, que os beneficia, ou que os beneficia. E, portanto, já tem o apoio da dita esquerda. Então, o que é que faz o Costa? Para aumentar o seu poder e manter-se. Procura agradar aos grandes capitalistas, aos banqueiros, aos empresários, a todos os políticos da direita, para fazer políticas que agradem aos empresários, às pessoas mais ricas, para explorarem e maltratarem os trabalhadores e os pobres e as pessoas doentes. Portanto, Costa precisa de agradar aos ricos, que já têm o apoio dos pobres. Enquanto que o Marcelo precisa de agradar
aos pobres, já tem o apoio dos ricos. Então esta dupla funciona muito bem. O Marcelo vira à esquerda para dar aos pobres. Já tem o apoio dos ricos e dos bens de vida garantido. Só precisa de conseguir apoios nos mal de vida. O Costa faz o contrário. Já tem o apoio dos mal de vida. Então precisa de agradar aos ricos, aos grandes capitalistas, aos empresários, aos banqueiros, etc. Porque para ter, e aos pequenos e médios empresários, para quê? Para ter os votos dos ditos eleitores de direito. É assim que funciona esta dupla. Já funcionava com Cavaco Silva e Mário Soares no passado. Agora está a ser replicada com Marcelo e António Costa. Portanto, mas todos sabemos que estes dois políticos são muito ambiciosos, já mostraram, e querem ter o poder a todo custo. A todo custo. Eles não olham a meios para atingir os fins, na minha opinião. E, portanto, estas pessoas na minha opinião, não são políticos sérios. Costa tem relações com pessoas suspeitas, com empresários políticos e banqueiros suspeitos, acusados de crimes, corruptos, pessoas más, perversas, portanto, criminosas algumas. E Costa mantém relações com estas pessoas, com Sócrates, com o Vieira, do Benfica, com banqueiros, com políticos, com empresários que defraudam os bancos, que enganam os bancos e sacam de lá milhares e depois vão à falência e os bancos ficam sem esse dinheiro e depois são os contribuintes a sustentar os bancos. Costa tem relações com estas pessoas todas. E agora o caso do Benfica é um exemplo típico do Vieira. Vieira é um empresário, é um homem ligado ao futebol. O Costa anda à procura de votos em qualquer lado. Cria os votos dos fanáticos do futebol, que são muita gente em Portugal, cria os votos dos fanáticos, procurou juntar-se ao Vieira, juntar-se ao futebol, para mostrar aos fanáticos de futebol: olha, votem em mim, estão a ver, eu sou dos vossos, eu pertenço à tribo, eu pertenço à tribo, estão a ver, eu sou futeboleiro, eu ando aqui, olha, eu gosto de bola, eu apoio aqui o vosso amigo, o vosso chefe, estão a ver, votem em mim, votem em mim porque eu também eu também sou futeboleiro, eu gosto de futebol, eu pertenço à tribo dos fanáticos de futebol, isso, votem em mim. Era o que o Costa queria, era o que o Costa queria. Portanto, depois o Costa vai abraçar o chefe da CIP, o chefe dos empresários, o presidente da Associação Empresarial de Portugal. Ele dá-lhe abraços, ele vai para aqui, ele almoça com o Rio, ele janta com todos os poderosos, pessoas más, pessoas que fazem muito mal às pessoas, aos pobres, aos trabalhadores, aos miseráveis, por aí no país, aos seus próprios trabalhadores. E o Costa anda de braço dado com esta gente. Anda de braço com esta gente. As relações do Marcelo. Marcelo tem relações também com pessoas muito más, de má índole, conforme comunica a comunicação social. Marcelo é amigo de empresários, de políticos, de banqueiros também de má fama, suspeitos, acusados de crimes, corruptos, criminosos, que fazem aí, roubam aí muitas pessoas, juízes corruptos e criminosos, advogados corruptos e criminosos. Marcelo tem relações com pessoas também suspeitas, esquisitas. Ele devia se afastar destas pessoas. Já tive relações com estas pessoas no passado, tal,
e não sei se continua a manter essas relações de amizade. Costa também tem relações também com o Sócrates no passado, foi o vice-primeiro-ministro, era o braço direito de Sócrates, Costa, nos governos de José Sócrates. Não sei se agora também continua a ter amizade pessoal com Costa, como Sócrates deve ter, se calhar às escondidas, assim como o Marcelo, como devem continuar a ter, mas se calhar às escondidas. Por exemplo, o caso de José Sócrates, e eu não sei, eu acho que estas pessoas, pronto, o Marcelo tem relações com muita gente no estrangeiro, o Costa tem dupla nacionalidade, é português e indiano, não sei se defende os interesses portugueses, se defende os interesses da Índia, não sei de que lado é que o Costa está, se é mais indiano ou se é mais português, se favorece, se está a proteger os interesses da Índia, as exportações da Índia, as importações de produtos da Índia para a Europa, para Portugal, porque como o euro forte favorece as economias externas da Índia e com países com moedas desvalorizadas e prejudicam a Europa, prejudicam os países europeus, o euro forte empobrece a Europa, destrói os empregos na Europa, fecha fábricas na Europa, destrói os empregos na Europa. O euro forte é isso, o euro havia de acabar, porque o euro está a destruir os empregos, a destruir as empresas na Europa, e que vão para a Índia, vão para a China, vão para o Bangladesh, vão para a Indonésia, para os países que têm moedas desvalorizadas e que conseguem vender muito para a Europa a preços muito baratos e desenvolverem-se, enriquecerem e industrializarem-se e prosperar, enquanto que Portugal empobrece, perde população, perde empregos, compra tudo ao estrangeiro, não deixa de produzir por causa do euro forte. Mas eles nunca acabam com o euro porque devem estar a querer proteger os interesses da Índia. O nosso indiano, ou meio português, meio indiano, deve estar a proteger os interesses da Índia, não os interesses de Portugal. É? E Marcelo, se calhar, também deve estar a proteger os interesses da China e dos brasileiros, porque tenho filhos no Brasil, tenho netas na China, também deve estar a proteger, não sei, deve estar a proteger, vou pergunto se está. Eu disse deve, se calhar deve, não sei se deve estar a proteger também os interesses da China, da Índia. Esta gente, se calhar, não sei, eu pergunto, devem ter muito dinheiro também em offshores, devem estar cheio de as contas bancárias offshores devem estar milhões, porque devem receber lá dos indianos, dos chineses, dos brasileiros, dos governos desses países, milhares, ou das empresas desses países, milhares, para lhe favorecer, apoiarem o euro e apoiarem o comércio externo que os beneficia e que arrasa, destrói Portugal e empobrece os portugueses, acaba com a vida dos portugueses e dos empresários portugueses em Portugal. Mas eles não sei, o Sócrates vi uma vez na comunicação social, ouvi na comunicação social, não sei se é verdade ou não, tinha 300 milhões em Gibraltar, num offshore em Gibraltar. Eu vi esta notícia na comunicação social, também nunca ouvi Sócrates mentir, nunca ouvi Sócrates dizer que não tinha 300 milhões em Gibraltar. Mas, no entanto, eu ouvi na comunicação social que Sócrates tinha 300 milhões de euros no offshore em Gibraltar. Agora, se é verdade ou não sei, ouvi dizer na comunicação social. E, portanto, mas o Sócrates também nunca veio desmentir publicamente que não tinha 300 milhões de euros em offshores em Gibraltar. Como vemos, esta dupla Costa-Marcelo para deter e manter e partilhar e controlar o poder político de Portugal está a ser muito eficaz. De facto, o Marcelo apoiou Costa para manter o governo e o Costa apoia o Marcelo para manter a presidência. E funciona. Esta dupla está a criar uma ditadura Costa-Marcelo, uma ditadura socialista, ou ditadura socialista de esquerda, comunista, com apoio dos comunistas, dos bloquistas. Vejam que estas pessoas são tudo pessoas falsas, são tudo pessoas muito falsas. Como todos sabemos, estes homens têm relações de amizade e de cumplicidade com muita gente má, perversa, corrupta, criminosa, às claras e de modo evidente.
de modo evidente, eles não se escondem, eles se expõem-se, eles almoçam com banqueiros, com políticos, com empresários, com chefes de futebol, toda a gente corrupta e má, e criminosa e perversa, mas eles não se escondem, não fazem isso às escondidas, fazem às claras, com a comunicação social a transmitir. Isto é dramático, isto mostra a perversão do comportamento destas pessoas, porque é uma ditadura autêntica, é uma ditadura que não cumpre a lei, que não respeita a lei, que favorece os bandidos, os criminosos, os poderosos, as piores pessoas, em prejuízo das pessoas de bem. Estas pessoas não são pessoas, não parecem ser pessoas de bem, não parecem ser pessoas de bem. Outra coisa, veja que estas pessoas, quem é que... O PSD é dominado por pessoas ricas e proprietárias e empresários. O CDS é a mesma coisa. O PCP é dominado por grandes proprietários de imóveis, de terrenos rústicos, por grandes pessoas com muito dinheiro. Quem domina o PCP é pessoas com muito dinheiro e proprietários. Quem domina o Bloco de Esquerda, pessoas com muito dinheiro, proprietárias, como a própria Catarina Martins é proprietária de não sei de quê, de uns hotéis, não sei qual, ouvi dizer, de uns hotéis ou de umas casas de férias, uma quinta rural. Estas pessoas controlam estes partidos, quer de esquerda, quer de direita, são pessoas que são grandes proprietários, são grandes pessoas com grandes posses económicas. E como veem, e dizem que defendem os trabalhadores, a esquerda, que são de esquerda. Não são da esquerda caviar, da falsa esquerda, porque são aldrabões, eles não são de esquerda, eles andam a enganar os trabalhadores, os pobres, as pessoas miseráveis, os doentes, todas as pessoas frágeis que estão mal de vida, e a proteger e a beneficiar apenas os bens de vida, e não ser ao contrário, deviam proteger as pessoas mal de vida. Portanto, esta dupla Costa-Marcelo existe, está a funcionar, instalou uma ditadura em Portugal, uma ditadura com apoio do PS, PCP, Bloco de Esquerda e outros, e talvez também com o PSD no futuro, uma ditadura, que são sempre os mesmos a fazer as leis e a controlar o poder político e a partilharem o poder político entre eles, para terem taxas e favores e negócios que os beneficiam. E, portanto, como veem, isto é um sistema político perverso, corrupto, ditatorial, tirânico e criminoso às claras e de modo evidente, porque, de facto, estas pessoas, quer de esquerda, quer de direita, são todos falsos e andam todos aliados a pessoas e têm relações com pessoas de má qualidade, má índole, perversas, corruptas, criminosas, e fazem de um modo claro e evidente. Fiquem bem. Viva a dupla Costa-Marcelo. Viva a dupla Costa-Marcelo. Se calhar vai durar ainda muitos mais anos, mais 4, 5, 6 anos, enquanto Deus der saúde ao Marcelo e a Costa e a todos. Até à próxima e fiquem bem.